O universalismo Cristo está parecendo mais uma religião. Não, por favor, não digam isso. Eu já tive que ouvir muito desaforo por causa disso. O universalismo crítico é uma metodologia de desenvolvimento espiritual. Não, já tem religiões demais, a gente não precisa mais de religiões. A gente precisa entender como é que isso funciona. A gente tem diversas cartilhas religiosas e parece que o homem ainda não compreendeu como é que a coisa funciona. A função do universalismo crítico é ser uma filosofia de compreensão espiritual. Isso é uma coisa que eu quero falar também. As escolas não ensinam mais filosofia. E filosofia é muito importante porque nos ensina a pensar. Hoje em dia os alunos vão à escola, decoram todo aquele texto. Eu tenho um sobrinho que só tira 10. Mas vai perguntar as coisas para ele. Não sei, tio, tu não fez na prova. Agora não interessa mais, já fiz a prova. Não, tu tem que captar esse conhecimento, tem que captar isso, tem que pensar, refletir. Agora que ele está começando a concatenar as coisas, porque ele é muito bom para entender, fazer a prova, mas não tem uma opinião formada sobre as coisas. E a escola não desenvolve mais essa questão da filosofia, de desenvolver, de pensar. E outra coisa, nós vamos ter que ter uma cadeira de espiritualidade também, que não é cultura religiosa. É cadeira de entendimento de valores espirituais. Isso vai fazer com que as novas gerações tenham uma base melhor para vivenciar a vida junto com o conhecimento técnico que elas irão aprender nas suas respectivas profissões. Não adianta a gente criar profissionais mecânicos, quase que robôs, sem valores, sem entendimento, sem compreensão, sem entender o porquê das coisas. A gente falava antes sobre essa questão também, né, de as pessoas terem valores. Quando que elas têm valores? Quando passam por momentos de dificuldade. Por exemplo, o país passa por uma privação, por uma guerra, daí os valores da moral e cívica, né, que é os valores do patriotismo. Ou seja, nós temos que fazer uma revolução para ter os valores da espiritualidade, moral e espiritual, ao invés de moral e cívica, né? Para a gente aprender a resgatar esses valores e passar isso para os nossos filhos. Hoje em dia eles só querem saber de videogames, de comprar tudo que vê, mas não dão valor a nada. E, às vezes tu vê uma criança que num Natal ganha 2 carrinhos de controle remoto, no mesmo Natal. Quando era criança eu ganhei só uma vez um carrinho que tinha que botar umas pilhas que acabaram em 2 horas. Né? Dava nem para brincar. Hoje em dia é tanto brinquedo que elas não dão valor a nada. Tudo jogado, caiu nos cantos. Ah, esse é meu, nem sei se é meu, eu que ganho no Natal. Então a gente tem que começar a buscar isso de volta. Então o universalismo crístico básico é um básico avançado, né? Agora a gente já está numa visão maior. O universalismo crístico básico ele é baseado em crenças, ele analisa as questões das crenças religiosas e faz comparativos. O universalismo crístico avançado ele vai num nível psicológico e comportamental, a gente vai ver mais adiante. Daí temos os 3 alicerces principais desse universalismo crítico, ou seja, uma coisa muito simples, é só seguir aquele roteiro, aplicar e estamos caminhando bem. O primeiro eu já falei para vocês, é a única verdade absoluta que nós temos em mão. Amar o próximo para si mesmo. Esse é o roteiro de luz sempre. Se um dia vocês estiverem totalmente atormentados, não sei o que fazer da minha vida, não sei o que não tomar, eu preciso que alguém me dê uma resposta, daí a gente vai para o aconselhamento espiritual, aquela coisa toda. A resposta é de nós mesmos. Analisa a situação que está te incomodando, te coloca no lugar da pessoa que vai sofrer as consequências. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem, ou seja, te coloca lá e vê se tu gostaria de sofrer as consequências desse ato ou não. Pensa no bem daquela pessoa, né? Principalmente no bem dela, e está aí, está resolvido o problema. Jesus mesmo disse, isso resume toda a lei e todos os profetas. Não precisa ser nenhum erudito em espiritualidade que conheça muita coisa, basta saber isso e fazer as reflexões necessárias. O segundo alicerce é uma crença que não é absoluta, a gente falou antes. A crença na reencarnação do espírito e do karma, pois sem esses princípios não existe justiça divina. Eu entendo que a questão da reencarnação do karma explica muita coisa para a gente entender esse mecanismo da vida criada por Deus. A gente evolui melhor entendendo que as coisas funcionam assim. Como pode ser justo, né, um irmão meu reencarnar com imensas deficiências, com problemas, com dificuldades, passando privação e tudo mais, enquanto nós aqui reencarnamos numa situação bem melhor, reencarnam em mundos com guerra, com sofrimento, com pessoas que sofrem todo tipo de violência, e nós aqui numa situação confortável, muitas pessoas tendo tudo bom do melhor. Cadê a justiça de Deus se existisse uma única vida e colocasse seus filhos em situações tão diferentes?
Seria o mesmo que fizer fazer uma corrida de 100 metros rasos, me colocar 10 metros da largada e meu irmão lá 100 metros e querer que a gente chegue junto. Deus não seria justo. Somente o entendimento de que vivemos diversas experiências, diversas vidas, e que essas vidas nós vamos colhendo aquilo que plantamos no passado, é que se explica essas diferenças tão grandes de existências, de vivências entre todos nós. E também para nós nos tornarmos espíritos evoluídos, uma vida seria muito pouca. Acho que todo mundo ia para o inferno. Uma única existência não dá. Em uma única existência a gente consegue se tornar um pouquinho melhor, para daí na próxima ser um pouquinho mais melhor. E assim ir caminhando e crescendo. Eu acredito particularmente que se não existir reencarnação e karma, eu acho que então, é melhor nem acreditar na existência de Deus, porque não faz sentido nenhum. Se Deus é a suprema sabedoria, a mente suprema, como é que ele ia fazer um mundo tão ilógico e sem sentido, né? Ah, sim, aquela criança sofre porque os pais dela pecaram. Ela nasceu com aqueles problemas que os pais dela eram pecadores. Ora, por favor, que injustiça é essa? Que Deus é esse? Não faz sentido nenhum tipo de explicação dessa. Nós somos responsáveis exclusivamente pelos nossos atos. Aquilo que vivenciamos é o nosso próprio karma. Nós não recebemos pecados dos pais ou coisa que seja. Então a gente tem que ter bom senso nessa hora. E o terceiro ponto é aquilo que ainda vai chegar no futuro, né? Que é a busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico e científico. Ou seja, quando a humanidade começar a integrar isso tudo, ela vai começar a ver explicações onde ela nem imaginava. Vai descobrir tecnologias até para movimento de veículos e coisa e tal, sem queima de combustíveis fósseis e coisa e tal. Tem muita coisa que está por aí na natureza que os homens não enxergam com os olhos físicos e não percebem. A física quântica hoje em dia está enxergando essas coisas mais invisíveis e vendo que o mundo é muito mais do que aquele paradigma que se criou, né? Então, com o passar do tempo, aliado a essa sabedoria espiritual, vejam bem, né? Sabedoria espiritual não é religião. Não é colocar a religião no meio da ciência, colocar a religião no meio do Estado. Não, mas é ver as coisas do mundo, da vida humana, com a espiritualidade, compreendendo que existe algo que vai além desses nossos sentidos físicos e que é aquela presença divina que está entre todos nós. Nos livros sobre Atlântida, a gente fala da civilização atlântica que viveu há 12 mil anos atrás e que ela dominava tecnologias que hoje em dia a gente nem sonha. Porque hoje em dia a gente vê o mundo por uma ótica racional e não enxerga outras coisas que estão ao nosso redor que poderiam nos dar um grande desenvolvimento. Hoje em dia, se os nossos tataravós lá do século XIX, XVIII vissem que nós já atingimos, diria que tudo isso é impossível. Ou seja, nada é impossível para o homem, a gente tem que começar a enxergar com olhos mais claros. Então, como eu disse, né, uma das metas do universalismo crítico é tentar chegar a promover isso a nível até de que o Congresso venha a aprovar no futuro o retorno da cadeira de filosofia como obrigatória e também essa questão de espiritualidade, de escultura religiosa, para começar a trazer esses valores para desenvolver os nossos jovens. Porque tudo começa nas crianças, né? Nós estamos aqui, daqui a pouco passou, o nosso ciclo se foi, a gente volta para o plano espiritual, mas a gente precisa plantar isso desde lá de baixo. E trazendo desde lá de baixo para as crianças, já com essa nova consciência, a gente vai ter um mundo bem melhor para o futuro. E depois, claro, que ficando isso incrustado dentro da educação, isso vai se tornar algo que vai ficar para sempre. E daí a gente falou tanto dessa coisa, né, de vários valores e sem regras, de busca de cada um, mas qual é o roteiro disso, né? Qual é o caminho que deve seguir? Se todas as religiões estão certas, como é que eu vou saber se eu estou indo pelo caminho correto? Seguindo esses dois roteiros, né? A primeira é a nossa verdade absoluta, né? Fugiu da lei do amor, não provém de Deus. Então, se alguém vier com histórias que estão fazendo os estudos espirituais, que vamos todos para uma fazenda no interior e vamos nos suicidar, porque vai vir uma nave espacial e vai nos levar a outra dimensão e tudo mais, isso não provém de Deus, isso não é amor, isso é suicídio, isso é loucura. Ou seja, está o amor próximo do ver que aquela mensagem é de luz. Por exemplo, Chico Xavier, ele viveu um período muito difícil da nossa história, que era quando o espiritismo era charlatanismo. Dizia que tudo que era espírita era coisa de charlatão. E o Chico, com a sua mensagem de amor, venceu todas as barreiras